Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Dando prosseguimento, vamos então continuar o desenvolvimento, expandindo em série infinita de Taylor a função tangente de beta. Então nós temos tangente de beta igual a beta elevado a zero igual a 1, zero fatorial igual a 1, derivada de ordem zero é a própria função. Aqui para beta igual a zero, mais beta elevado a 1 igual a beta, 1 fatorial igual a 1, derivada de ordem 1 é a derivada propriamente dita, aplicada uma única vez sobre a função tangente de beta. Então aqui derivada de tangente de beta em relação a beta, quando beta é igual a zero, mais beta elevado a expoente 2, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, derivada de ordem 2 aplicada sobre a função tangente de beta. Aqui está, beta igual a zero, mais beta igual elevado a expoente 3, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, derivada de ordem 3 aplicada sobre a função tangente de beta. E após a aplicação do operador de derivada, faz-se beta igual a zero, mais beta elevado a 4, dividido por 4 fatorial, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, derivada de ordem 4 em relação a beta, aplicado sobre a tangente de beta. Após a aplicação do operador de derivada, fazemos beta igual a zero, mais infinito esquerdo. Muito bem, então agora vamos calcular a primeira derivada, a derivada de ordem 1 aplicada sobre a função tangente de beta. Então, inicialmente, tangente do ângulo beta igual a seno de beta dividido por cosseno de beta. Então, a derivada aplicada sobre a tangente de beta é igual a derivada em relação a beta aplicado sobre seno de beta do ângulo beta multiplicado por cosseno do ângulo beta elevado a expoente menos 1, porquanto consideremos a aplicação da derivada da multiplicação de duas funções. Nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre f vezes g é igual a derivada de f em relação a x, multiplica por g, mais f multiplica pela derivada de g em relação a x. Usufruindo desse resultado, temos então a derivada em relação a beta aplicada sobre seno de beta, multiplicado aqui por cosseno de beta, esse termo elevado a expoente menos 1, mais seno de beta, e a derivada em relação a beta aplicada sobre cosseno de beta elevado a expoente menos 1. Então nós temos derivada do seno de beta em relação a beta igual a cosseno de beta multiplicado por cosseno de beta elevado a expoente menos 1. Aqui, derivada de cosseno de beta elevado a expoente menos 1, nós temos menos 1, cosseno de beta elevado a menos 1, multiplicado pela derivada em relação a beta, aplicado sobre cosseno de beta, derivada de função composta, multiplicado por cosseno de beta. Então aqui nós temos derivada em relação a beta aplicado sobre tangente de beta é igual a cosseno de beta multiplicado por cosseno de beta elevado a expoente menos 1, isso é igual a 1, mais ou menos, aqui menos seno de beta dividido por cosseno de
beta elevado a expoente 2 no denominador, multiplicado pela derivada de cosseno de beta em relação a beta, conforme estabelecido pela análise real, pelo cálculo diferencial e pelo cálculo integral. A derivada de cosseno é igual a menos seno, então menos 1 seno de beta. Então, aqui nós temos então 1 mais seno de beta elevado a expoente 2 dividido por cosseno de beta elevado a expoente 2. Assim podemos escrever cosseno de beta elevado a expoente 2 mais seno de beta elevado a expoente 2 dividido por cosseno de beta elevado a expoente 2. Então, se admitirmos com base na trigonometria do círculo que seno de beta elevado a expoente 2 mais cosseno de beta elevado a expoente 2 é igual a 1, temos como resultado que a derivada em relação a beta aplicado sobre a tangente de beta, isso é igual a 1 dividido, ou seja, 1 ocupando o numerador dividido por cosseno de beta elevado a expoente 2. Esse então é o resultado da derivada de tangente de beta em relação a beta. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós que prestigiais o nosso modesto trabalho, nosso modesto curso. Em breve estaremos apresentando e dando outros conteúdos em outras playlists, bem como dando prosseguimento e continuidade a essa playlist intitulada Mecânica Quântica. Muito obrigado a todos.